Gente, dizendo aqui pra vocês que antes de você assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificações. E a sua misericórdia dura para sempre, não é isso? Então, no texto que nós lemos, não quero ler para não tomar tempo, no capítulo 15 de Lucas, que fala de 3 parábolas, ou melhor dizendo, 3 comparações que Jesus fez. Nós conhecemos bem, né, como alguns podem até dizer, até de cor, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Então, este capítulo 15 de Lucas, Jesus está aqui com a multidão, como o versículo de número 1 nos diz. Ele estava junto com publicanos e pecadores, né, 2 grupos diferentes, uma imensa multidão, e todos com um só objetivo: ouvir o que ele tinha para falar. Embora no meio desta multidão, uns foram somente para observar, ver como Jesus recebia as pessoas, a grupos diferentes, publicanos e pecadores. Para eles, os escribas, que eram aqueles que se escreviam na época, os pergaminhos, então para eles Jesus só poderia receber os publicanos, os pecadores Jesus teria que deixar de lado. Mas a multidão está ali para ouvir a Jesus. Uns porque gostavam de ouvir, porque a palavra que Jesus ensinava gerava vidas dentro deles. Outros estavam lá para observar o que Jesus iria fazer e murmurar. Quer dizer que Jesus não estava no padrão deles, porque Jesus recebia pecadores. Ele não queria conversa com pecadores. Mas Jesus veio para quê? Para salvar, para perdoar os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que se arrepende, que confessa que Ele é o Salvador e crê no seu coração. Assim será salvo. Mas, irmãos, o que é interessante que Jesus conta nesse mesmo capítulo que Lucas escreve, inspirado pelo Espírito Santo, quando Jesus faz 3 comparações, mas todas as 3 fala sobre os perdidos que foram achados, como a ovelha que estava perdida, a dracma que estava perdida e o filho que estava também perdido. Mas Jesus faz comparação usando 3 coisas, né? Usando uma ovelha, depois uma moeda, depois o filho, um ser humano. Jesus faz essas 3 comparações que fala que estavam perdidos. Mas o que é que Jesus queria passar com estas 3 parábolas, 3 comparações para as pessoas que estavam ali ouvindo? Porque no meio daquela multidão há pessoas que se encaixavam exatamente nas 3 comparações que ele fazia. Uns se encaixavam na ovelha, outros com a moeda e outros com o filho. E Jesus trazendo o ensinamento é interessante, porque eles ali murmurando, Jesus faz uma pergunta para eles, porque Jesus sabia o pensamento. Eles estavam murmurando, não é que eles estavam falando para as pessoas ouvirem, eles estavam cochichando, porque isso é murmurar. Aí ficavam um perguntando para o outro: por que ele recebe pecadores? Por que ele está junto com os pecadores? Se ele é o Salvador, se ele diz que ele é o Filho de Deus, por que ele está junto com esses homens que são pecadores? E Jesus, conhecendo o coração deles e os pensamentos, Jesus começa a dizer: qual homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que está perdida? E quando a encontra, coloca nos ombros com toda a alegria. E quando chega, ele chama os amigos e os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus diz no versículo 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Depois Jesus conta: e qual a mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas de prata, e perdendo uma,
ela não acende a candeia, varre e busca com cuidado. E quando a encontra, chama as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo porque achei a minha dracma perdida. Aí Jesus novamente termina dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Depois Jesus conta a história de um filho. Um homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. O mais moço chega até o seu pai e pede-lhe a herança, o que pertencia a ele. O seu pai reparte entre os 2. E passados-se alguns dias, o filho mais novo junta tudo e vai para uma terra longínqua, muito longe. Chegando lá, ele gasta todo o seu dinheiro, toda a sua herança. Então, naquela terra onde aquele menino estava, começa uma escassez, uma fome. E ele começa a passar necessidade. E conforme ele começa a passar necessidades, ele tenta arrumar algum emprego. E os homens daquela cidade, o homem arrumou para ele, mas disse: vai apacentar os 2 porcos. Mas não disse que ia dar comida a ele. E quando ele vai apacentar os porcos, levando a comida, a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas. Muitos falam: a lavagem. Não, irmãos, bolotas eram o fruto do carvalho e do azinheiro. Mais precisamente, ele estava levando alfarrobas, que era a casca do fruto, que era doce, e servia para alimentação no tempo de seca, para alimentar os porcos e os gados. Então, ele desejou comer a casca, mas ele se lembrou: quando os trabalhadores de meu pai estão em abundância, vocês estão comendo o fruto, e eu aqui desejando comer a casca. Glória a Deus. Ele disse: eu vou voltar com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Me recebe como um dos teus trabalhadores. Algumas traduções dizem jornaleiros. Então, ele quando volta, o seu pai, quando ele vê logo de longe, ele corre, beija no seu pescoço, dá um abraço, e o pai diz: traga a melhor veste e vista ele. Traga um anel e também sandália para colocar nos seus pés, e mate o bezerro cevado, ou seja, o mais gordo, que está preparado para as festas, porque o meu filho estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí fizeram uma festa. Quando eles estão na festa, lá estão com dança, de repente o mais velho já está vindo. E ele chega até os trabalhadores do seu pai e pergunta o que era aquele. Ele disse: o teu irmão, que estava perdido e foi achado, está aí, e todos estão alegres. Aí ele não quer participar da festa. O seu pai sai da casa e chega até ele e diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas ele começou a indagar e dizer: mas eu sempre tenho ouvido os seus mandamentos, obedeci sempre, mas nunca o Senhor me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. E esse teu filho foi e gastou com as meretrizes, e você pegou o bezerro cevado e está fazendo uma festa para ele. Ele diz: é necessário que nós alegremos, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então vamos nos alegrar com isso, pela volta dele, por ele estar vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus encerra essas 3 comparações, 3 histórias. A maior foi a terceira. E o que quer dizer isso? 3 coisas simples que Jesus queria passar para eles. Aleluia. Uma ovelha que não tinha inteligência e não sabia o quanto ela valia, ao ponto de o seu dono deixar 99 no deserto e ir em busca dela, que ela estava perdida. Da dracma, uma moeda sem vida, mas que tinha uma grande importância para aquela mulher. E o filho que soube que o seu pai o amava, mesmo sem ele merecer. Jesus estava contando e querendo trazer isso para a multidão. E o que ele queria mais expressar com isso? A ovelha, quando Jesus contou que ela estava perdida, ela se perdeu no meio do rebanho, são aqueles que se perdem pela sua própria ação. Estão com os outros e de repente sai desapercebido. Com a sua própria ação, começa a ficar em perigo. E o Senhor vai em busca dele para resgatar. A moeda, o que era que Jesus queria dizer com aquilo para a multidão? Que nós em nossas ofensas e pecados estamos mortos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas Jesus Cristo nos
vivificou. E o que é que ele queria trazer com o filho pródigo? Que nós nos perdemos pelas nossas próprias escolhas. Era isso que ele queria dizer para a multidão. Uns se perdem pelas suas ações, estão perdidos pelas suas ações. Outros estão sem vidas espiritualmente. E outros se perderam por escolha. Escolheram o caminho errado. Escolheram o lugar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Jesus também quis trazer com isso é que essas três parábolas, irmãos, ela representa a Trindade. Primeiro, o Filho perdoa. Depois o Espírito Santo opera e restaura. E por último, o Pai recebe. Aleluia, Glória a Deus. Representa a Trindade. E o Senhor faz isso com toda a humanidade, com aqueles que estão perdidos. E muitos estão aí perdidos pelas suas ações. Outros estão sem vida. Mas o Senhor está na procura e está disposto a receber de volta nos seus braços. Aleluia, glória a Deus. E quando ele falou do filho, ele estava falando para Israel, que era seu. Mas pelas suas escolhas se perderam. E assim a salvação passou a ser de todos. E nós estávamos com uma dracma, sem vida. Mas o Senhor fez como aquela mulher. Perdeu a dracma dela, uma só, tinha 9. Alguns podem dizer, mas tu tem 9, não importa uma. Mas para ela aquela valia. Não era mais do que as outras 9. Nem as 9 eram mais do que ela. Eram todos iguais. Aleluia, glória a Deus. E o que é que Jesus passa ali, irmãos? Que o interessante é a forma de como a mulher procurou. O pastor se arriscou deixando 99 para em busca de uma ovelha perdida. A ponto de perder 99. Mas ele amava do mesmo jeito. Assim como o Senhor ama a todos na face da terra. Do mesmo jeito. E o interessante daquela dracma é quando ela foi procurar. Primeiro ela acendeu a candeia, a luz, dentro da casa. Depois varreu. E depois procurou diligentemente, a palavra do Senhor diz, que é cuidadosamente, com tranquilidade, com paciência. E é isso que Deus faz. Ele enviou a Jesus, que é a luz do mundo, iluminou este mundo que está em trevas, está varrendo com o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E com cuidado, onde estiver uma pessoa, ele está chegando e tocando o seu coração e salvando do abismo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele ama a todos. Ele está à procura. Ele está procurando aqueles que estão afastados da sua presença para trazer de volta. Porque o Filho percebeu isso, que o que importa não é a herança daqui da terra, mas sim o amor do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E ele viu que o Pai lhe amava, mesmo ele com seus defeitos e com as suas escolhas erradas. Mas isso não interferiu no amor, assim como não interfere no amor de Deus. E ele continua amando a esta humanidade. Nos ama, louvado seja o nome do Senhor. E que Ele é capaz de fazer tudo por nós. Assim como Ele entregou o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário, sofrer por nós, ser ali, louvado seja o nome do Senhor, ser humilhado, esbofeteado, ferido, mas Ele não abriu a sua boca, e tudo isso foi por amor, para resgatar a nós, para resgatar aqueles que estão lá fora, que estão perdidos, que por as suas escolhas hoje estão afastados da presença do Senhor e que perderam a sua vida espiritual. Mas o Senhor está aqui para resgatar, operar maravilhas e transformar a vida das pessoas, porque era para isso que Ele veio, para salvar o pecador e redimir os nossos pecados. Glória a Deus. Eu passo a perguntar nessa noite se tem alguém que ouviu este culto, os louvores, a palavra do Senhor, e deseja receber a Ele como seu Salvador, que deseja entregar a sua vida a Ele. Eis uma oportunidade hoje, eis uma chance que Ele lhe dá hoje de você voltar novamente para os seus braços, receber o perdão dos seus pecados e ser transformado, louvado seja o nome do Senhor, ser justificado pela fé, ser perdoado e ter o nome escrito no livro da vida. Ele deseja salvar, louvado seja o nome do Senhor. Se não tem ninguém, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.